Hoje eu quero conversar com vocês sobre a justa causa. Claro que para falar da justa causa a gente precisa primeiro, começar um pouco antes, que é compreendendo por que é tão importante regular a forma como a relação entre capital e trabalho se desenvolve e o que acontece quando ela se extingue, né? E as causas da sua extinção. Quase todos os ordenamentos jurídicos dos países ocidentais capitalistas, porque não esqueçam que a gente só pode pensar direito do trabalho a partir de um marco social de uma sociedade capitalista de produção, porque é nesse modelo de sociedade que o capital é explorado como um fator de produção do empreendimento capitalista de produção de bens ou de serviços. Então a gente só fala em direito do trabalho dentro de uma sociedade capitalista. E todos os países ocidentais capitalistas têm regras sobre o fim do contrato de trabalho, o que acontece quando ele se extingue e as causas para sua extinção. A maioria absoluta dos países tem alguma norma de garantia contra a despedida, a gente já falou sobre isso. Não existe a lógica de despedir sem dizer por quê. Como no Brasil vigora na prática das relações de trabalho, apesar da literalidade do inciso 1 do artigo 7º. E na maioria desses países, portanto, há uma divisão doutrinária entre o que é justa causa e o que é justo motivo. Justo motivo seriam as razões técnicas ou econômicas para a extinção de um vínculo de emprego, enquanto a justa causa é a razão disciplinar. Então, há um elo comum de compreender que existe uma justa causa para a despedida quando há o cometimento de uma falta disciplinar por parte do trabalhador ou do empregador. Essa é outra questão interessante. Praticamente todos os ordenamentos jurídicos também possuem a previsão de justa causa do trabalhador, que legitimaria o empregador a despedi-lo, e justa causa do empregador, que justificaria o empregado a rescindir o vínculo de emprego, né? No Brasil, nós chamamos isso de rescisão indireta do vínculo de emprego. Bem, a grande questão é, em primeiro lugar, quando a gente está falando de justa causa e, portanto, de questão disciplinar, a primeira coisa que nos habita, mesmo antes da gente parar para pensar sobre isso, a primeira coisa que nos vem é a ideia do disciplinamento mesmo, da necessidade de punir quem comete alguma falta. Essa ideia de punição não está completamente dissociada da lógica contratual, até porque a gente sabe muito bem que a lógica contratual numa sociedade de desiguais como é a sociedade capitalista é uma lógica muitas vezes contaminada por relações de ascendência e descendência, por relações assimétricas que reproduzem relações de dominação. Então é muito comum, e a relação de trabalho é onde mais isso aparece. É muito comum, portanto, que se diga como argumento, não como argumento jurídico, mas como um argumento social que justifica a aplicação de penalidade quando alguém comete uma falta, de que aquela pessoa precisa ser disciplinada, ela precisa aprender, né? É quase uma lógica de reprodução da relação entre pais e filhos, a relação de trabalho. Há uma pré-concepção de que na relação de trabalho também haveria uma lógica de disciplinamento pela qual o empregador ensina os empregados a se comportarem melhor. Essa assimetria, claro, vai invadir a regulação jurídica da relação de trabalho. Só que nesse caso, na disciplina no Brasil, ela invade de uma maneira tão forte que acaba determinando um tratamento absolutamente desigual em desfavor do trabalhador, por parte da legislação trabalhista. Só isso já tinha que acender um sinal de alerta que quase nunca acende, né? Nós estamos falando da regulação de proteção a quem trabalha. Nós estamos falando de direito do trabalho, portanto, regras de proteção a quem trabalha. Já conversamos sobre isso no outro vídeo. A proteção a quem trabalha não tem nada a ver com hipossuficiência ou com qualquer característica pessoal de quem está trabalhando. Essa proteção não é estabelecida em função dos problemas ou da falta de discernimento ou da vulnerabilidade de quem é trabalhador. Essa é uma proteção que se estabelece, que se institucionaliza em função da necessidade de que quem vende a sua força de trabalho seja protegido pelo sistema por razões, inclusive, de ordem social.
por exemplo, e econômica, por exemplo, para que essa pessoa que é obrigada a vender a força de trabalho consiga reproduzir essa força de trabalho e, portanto, continuar a vendê-la por mais tempo e, portanto, continuar sendo explorada pelo capital por mais tempo. Percebam que dessa perspectiva, a proteção a quem trabalha é do interesse do próprio funcionamento da sociedade capitalista. Porque protegendo quem trabalha, protege-se a força de trabalho, que vai continuar sendo oferecida no mercado. Da perspectiva social também, proteger quem trabalha significa permitir que essa pessoa, que é obrigada a vender trabalho em troca de remuneração para com isso sobreviver, possa viver com um mínimo de dignidade. Esse já é um outro aspecto da proteção. Que essa pessoa consiga, mesmo vendendo-se todos os dias em troca do salário, ter o mínimo de dignidade, que significa ter capacidade de consumo, ter capacidade e tempo de lazer, ter capacidade e tempo de convívio familiar, de estudos, etc. Ter com o seu trabalho a possibilidade de adquirir uma moradia digna, de comprar os remédios que precisa para enfrentar um adoecimento. Enfim, percebam, portanto, que todas as regras de proteção a quem trabalha destinam-se a assegurar a reprodução deste modelo de sociedade, mas com alguns limites. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque quando a gente olha para as regras sobre justa causa, a gente não consegue compreender, se for um olhar um pouco mais apurado, onde está ali a proteção a quem trabalha. Porque ali é uma inversão, e é bem interessante da gente perceber essa inversão, porque ela não vem com a reforma trabalhista de 2017, ela não vem com a assunção ao poder de um governo claramente refratário ao direito do trabalho, né, que diz claramente que não quer que o direito do trabalho continue existindo. Ela não vem, portanto, com as alterações mais recentes que nós tivemos na legislação trabalhista. Não, ela é da origem do direito do trabalho regulamentado no Brasil. Está lá no texto original da CLT, o 482 e o 483, disciplinando as hipóteses de justa causa e os artigos seguintes, as consequências da prática de justa causa para um e para o outro contratante. Tá, então vamos olhar para esses dispositivos para tentar entender. Não vou falar aqui com vocês do rol, né, que já seria um problema a ser enfrentado, porque quando vocês olham para o 482, conseguem perceber com bastante nitidez que o rol de causas que configuram a justa causa, que portanto autorizam a extinção do vínculo de emprego, são absolutamente abertos. Então é assim, o empregado que comete um ato de indisciplina, um ato de insubordinação, o empregado que comete desídia. Tá, mas o que é desídia? Não existe um conceito ali, esse conceito é extremamente aberto, tanto que ele vem sendo utilizado por parte da jurisprudência da perspectiva, por exemplo, de que falta injustificada seria desídia, quando o conceito de desídia é desleixo, é uma vontade de não trabalhar ou de não exercer as suas tarefas. E a gente sabe muito bem que falta injustificada, muitas vezes, se nós formos investigar realmente no processo, vamos descobrir que elas aconteceram porque um membro da família adoeceu, porque o filho não está podendo ir para a escola, porque há um problema de violência doméstica, ou seja, por causas que não interferem na dedicação e na vontade daquela pessoa de exercer o seu trabalho com eficiência e qualidade, que, portanto, não guardam relação nenhuma com desídia, mas são assim interpretados. O que eu quero dizer com isso? Nós já temos um primeiro problema, que é um elenco de atos muito abertos, de cláusulas muito abertas, que permitiriam que quase qualquer coisa pudesse ser encaixada como um ato tendente a justificar uma despedida por justa causa por parte do empregador. Para o empregador, no 483 não é diferente, né? O único item ali do 483 que é mais definível e que a gente tem certa dificuldade de ver aplicado pela jurisprudência majoritária é o item D, que diz assim: descumprir obrigações essenciais do contrato. Agora percebam que interessante, né? Isso não está na norma, isso é a nossa forma de interpretar a norma. Descumprir obrigações essenciais do contrato. Quais são as obrigações essenciais que o empregador tem para com o empregado? Assim, de plano a gente lembra: pagar salário, recolher fundo de garantia, dar condições salubres de trabalho, não assediá-lo, respeitar a sua jornada. Pois bem, poderíamos falar em outros deveres ainda, mas vamos ficar só nesses.
Vocês sabem melhor do que eu que a jurisprudência majoritária tem o entendimento de que o mero não recolhimento do fundo de garantia, por exemplo, não enseja justa causa passível de ser aplicada, entre aspas, pelo empregado, ou de ser reconhecida através de uma ação judicial de rescisão indireta. Ora, mas recolher o fundo de garantia não é uma obrigação essencial do contrato? Então, percebam que nós temos aqui o primeiro problema, que é a descrição de condutas de forma muito aberta. O segundo, que é aquele que está por trás de qualquer questão jurídica, que é aquilo que nos move, né? A nossa ideologia, o conjunto de ideias que acabam fazendo com que nós interpretemos a norma de uma maneira muito mais ampla quando se trata de aplicar penalidade aos trabalhadores, de uma maneira muito mais restrita quando se trata de aplicar sanções aos empregadores. Mas o que eu quero conversar com vocês mesmo, e eu acho até que vou dividir esse vídeo em dois, para nós conseguirmos conversar com mais vagar, não ficar muito longa essa primeira parte, o que a lei diz sobre as consequências desse ato. Porque se nós estamos diante de uma lei que protege a CLT, isso, né? A consolidação das leis do trabalho, a espinha dorsal do direito do trabalho no Brasil, que é um direito que tem no seu fundamento e o seu princípio, né? No seu princípio, a ideia de proteção a quem trabalha. Mas se isso é verdade, as consequências de um ato grave, capaz de determinar a extinção do vínculo para o trabalhador e para o empregador são absolutamente diversas. E diversas no sentido contrário àquele que seria legitimado pela noção de proteção. O que acontece com um empregado que comete uma das faltas lá descritas no artigo 482 da CLT? Em primeiro lugar, que o empregador tem autotutela, né? Isso vocês conseguem perceber com facilidade. E a lei reconhece isso. Porque ela vai dizer lá, se o empregado comete uma daquelas faltas, o empregador o despede. Esse é um ato imediato do empregador, ele não depende da tutela ou da intermediação do Estado para praticar este ato de denúncia do contrato sob alegação de justa causa. Basta que ele constate a falta e notifique o empregado, né, dizendo, você está despedido por justa causa com base na alínea tal do artigo 482. O empregado, por sua vez, não tem autotutela. O que vai dizer a CLT? Se o empregado entender que o seu empregador cometeu uma falta grave, porque não está lhe pagando salários, porque não está dando conteúdo para o seu trabalho, porque está exigindo horas extras de modo habitual e, portanto, está desrespeitando a sua jornada, porque não forneceu os EPIs, porque está colocando exposição, ou está colocando em exposição a risco de vida, porque afinal de contas há uma pandemia acontecendo, essa pessoa está no grupo de risco e continua sendo exposta sem nenhum tipo de cuidado ou proteção. Bom, em qualquer dessas situações, se o empregado entender que o empregador está cometendo falta grave, ele não tem autotutela, ele não tem o que fazer. Ele precisa procurar um advogado, ajuizar uma ação trabalhista e provar ao Estado que aquela falta aconteceu. Então percebam aqui uma diferença que já é muito grande. O empregador despede e aplica imediatamente, sem a intervenção estatal, as consequências da sua compreensão de que houve uma falta grave praticada pelo empregado. O empregado não pode fazer isso. E é algo que decorre da assimetria que existe na relação de trabalho. O empregado precisa procurar um advogado, ingressar com uma ação trabalhista e provar ao Estado. O empregador não precisa provar para ninguém, ele aplica a justa causa e ponto. Se o empregado quiser discutir essa justa causa, ele é que terá que procurar um advogado, entrar com uma ação e discutir a ilegitimidade daquele ato praticado pelo empregador. Mas o empregador não depende do Estado. O empregado sim. O empregado precisa ajuizar uma ação e suportar todo o tempo do processo para que ao final possa ter reconhecido pelo Estado a prática de uma falta grave por parte do seu empregador e então aplicadas as sanções daí decorrentes, afinal de contas é uma falta grave. Bom, sobre essas consequências que o empregador aplica de imediato exercendo a autotutela e que o empregado só consegue aplicar através do Estado,
é que nós vamos conversar logo na sequência do próximo vídeo, para que vocês compreendam que ainda há mais diferença na proteção que a legislação trabalhista confere nesse caso ao empregador e não ao empregado. O que torna muito impressionante o fato de que essas regras existam desde a década de 40 e até hoje não tenham sido fortemente questionadas quanto à sua licitude, especialmente a partir da Constituição de 88. Como é possível, a partir da Constituição de 88, nós seguirmos aplicando esses dispositivos que são completamente contrários a toda a lógica de proteção que fundamenta e justifica a existência do direito do trabalho?